E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje, nós iremos aí dar continuidade no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e também o capítulo 12. Então, bora pro vídeo. Adultério e homicídio de Davi, né? Vamos lá. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Olha aí, ó. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxesse para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou essa mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem e como estava se desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram Davi. Urias não foi para casa, e Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousaram em tendas. Meu comandante Joabe, o meu rei e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém até aquele dia, toda e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fortemente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos de seu senhor. Todavia não foi para a sua própria casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua míssima: coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se diante, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse o lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais de Joabe, isto é, dos servos do rei Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Logo depois desse evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha e deu ordem aos mensageiros: quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar: por que vos
aproximaste tanto da cidade para lutar? Não sabias que iriam lançar seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem matou Abimeleque, filho de Jerubecete, não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebés? Por que chegaste tão perto do muro? Então responderás, também morreu teu servo Urias, o Heteu. O mensageiro partiu e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia, conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi, os homens ganhavam uma vantagem sobre nós e saímos contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Então ordenou Davi aos mensageiros, assim dirás a Joabe, não te preocupe com esse infortúnio. A espada devora tanto esse como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermine. Encoraja-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passado o tempo de luto, Davi mandou que a trouxesse para o seu palácio. E ela voltou a ser mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Deus manda Natã repreender a Davi, capítulo 12. E Yahvé enviou o seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Presta atenção. Numa cidade havia 2 homens, um rico, que é Davi, e o outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne da sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e informou a Natã, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Davi falou. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Isso aí é Davi falando. Então Natã revelou a Davi, esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Deus falando para Davi. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que era reprovado? O que eu reprovo, aliás. Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol.
Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado. Não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se desfez de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Deixa eu mexer aqui. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigorosamente jejum e recolheu-se, passando a noite toda prostrado no chão, orando. Então os anciões e oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciões de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam quando o menino estava vivo: nós lhe aconselhamos, e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhe Davi: o menino morreu. Diante do que eles afirmaram: sim, senhor. Então, imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pronteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei muito e lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino a quem Davi decidiu dar o nome de Shelomó, que quer dizer Salomão. E o menino muito o amou. E o Senhor muito o amou. E por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Jedidias, amado do Eterno. Davi conquista Rabá. Entre mentes, Joabe seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi: guerrei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra ela e a batalha final e a conquistou. Em seguida tirou a coroa da cabeça de Malcão, Deus e rei dos filhos de Amon, e esta em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, um talento, toda ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá grande quantidade de bens como espólio de guerra. Quanto à população de Rabá,
ele os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. Pessoal, bom, aqui nós finalizamos o capítulo 10, aliás, o capítulo 11 e o capítulo 12 também. Então você vê aqui que assim que Davi peca contra Batseba e contra Urias, Deus já dá a ele uma sentença do que vai acontecer na família dele, o que vai acontecer com ele. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos de mal, de ruim, que não é bom diante dos olhos do Senhor, você vê que Deus, ele vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, né? Nós pagamos em vida. Então, é a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta, beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Fiquem todos na paz e até a próxima.